nesse clima de harmonia, banhados por essa luz intensa do sol quase primaveril, embalados pela melodia suave da música que toca ao fundo, vamos nos concentrando em nós. Seguramente nesse instante adentram-se a esse recinto uma grande quantidade de espíritos generosos, fraternos, que em nome do amor de Jesus aqui comparecem. Alguns preparando a atmosfera espiritual para nos acolher, repletando-a com vibrações muito harmoniosas. E nesse instante eles se deslocam, ficando ao nosso lado, nos transmitindo por intermédio de um abraço carinhoso as vibrações das quais eles são intermediários e que nascem nas fontes inesgotáveis do amor de Jesus. E essas doces irradiações do Mestre amado vão nos envolvendo, asserenando as nossas emoções, tranquilizando os nossos pensamentos. E amparado por esses trabalhadores, os nossos pensamentos se unem e são então direcionados à figura de Jesus, que não se fazendo demorar, responde, envolvendo a todos nós nas dúlcidas vibrações do amor do Cristo Jesus. Amado Jesus, iniciamos louvando o vosso nome, os vossos ensinamentos, os vossos exemplos, e vos agradecendo por essa oportunidade bendita que a vossa misericórdia nos concede. Aqui estamos, Senhor Jesus, para repletar a nossa alma com o conhecimento do vosso Evangelho, traduzido pelo responsável das interpretações da manhã de hoje. Abençoa-nos, Senhor, pois que trazemos conosco o firme propósito de nos utilizarmos do conhecimento aqui adquirido como ferramenta, mecanismo para nos auxiliar no processo de transformação moral, que de longe é o nosso maior desafio. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos fazendo nesse sentido. Abençoa os líderes trabalhadores do vosso amor que aqui se encontram há algum tempo, com o objetivo primordial de nos envolver no vosso amor, nos auxiliando, nos ajudando, nos assistindo, nos inspirando, sempre que possível e pertinente, nos socorrendo, e em vosso nome, Senhor, a todos nós protegendo. Abençoa-nos e abençoa o palestrante da manhã de hoje. Em vosso nome, Senhor, damos iniciada a nossa tarefa desta manhã sorridente de domingo. Que assim seja. Senhoras e senhores, bom dia. E que nos abençoe Jesus nesta manhã. Como todos sabem, a Lua gira em torno da Terra. 24 horas. A Terra gira em torno do Sol. 365 dias. Mas o Sol também, ele gira em torno de alguma coisa. Não está parado no universo, com os planetas orbitando ele. O Sol, ele orbita o centro da nossa galáxia e demora entre 225 a 250 milhões de anos para dar uma volta completa. Mas calhou o Sol que nesse exato momento
que ele está fazendo mais uma volta em torno do centro da galáxia, a humanidade está presente na Terra. E já imaginamos se o Sol dependesse do nosso elogio ou da nossa gratidão por ele fazer essa volta completa? Será que alguém pensa no tadinho do Sol e fala: obrigado, astro-rei, por você dar uma volta tão segura e desviar todos os objetos do nosso planeta? Acho que ninguém pensa isso. Mas imaginemos se o Sol ficasse melindrado. Os dinossauros eram muito mais legais do que a humanidade. Eles me agradeciam. A humanidade de hoje não agradece muito não. Então eu vou parar o que eu estou fazendo. E aí o problema é deles. Já imaginemos se as árvores dependessem do elogio para dar bons frutos? Nem a maçã de Adão e Eva teria um gosto bom. Porque acho que ninguém pensa: olha, que maçã vermelha bonita, olha tudo que essa semente fez, a chuva que veio e ajudou a árvore a levantar de maneira saudável. Olha, vou pegar aqui, muito obrigada, dona árvore, por me dar esse fruto saudável. Esses exemplos foram dados por Emmanuel no livro Segue-me, no capítulo 66. Ele falou: imagine se a natureza dependesse do nosso aplauso para ela poder fazer tudo o que ela faz por nós. Ela iria desistir. Então ele diz: se precisamos de um elogio para trabalhar, e se as críticas nos paralisam a faculdade de servir, estamos longe de compreender o tesouro das oportunidades do aprimoramento, da elevação que nos enriquece o caminho. As bênçãos que nos reconfortam, o apoio real que nos chegam, eles procedem do mais alto. Eles vêm de Deus. E o capítulo da manhã de hoje também é baseado em Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Pão Nosso, capítulo 70, intitulado O Elogio. E fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, e o espírito François Nicolas Madeleine, na parte que fala da virtude, ele diz o seguinte: aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar o elogio, degenera em amor próprio. Mais ou menos seria aquilo que, se eu gosto de fazer palestras apenas para receber os aplausos e o elogio, eu não estou utilizando aquilo para o meu próprio crescimento. Eu estou deixando que a minha vaidade fale mais alto. E o real motivo, que é o estudo, o trabalho, o aprimoramento moral, dividir aquilo que nós estudamos, aquele que está falando com aqueles que estão ouvindo, a troca de experiências, para ser algo saudável e não algo que nos leve a cair, a ceder para a própria vaidade. O espírito Irmão X, através de Chico Xavier, no livro Contos desta e d'Outra Vida, no capítulo 38, Decisão das Trevas, anota uma conversa entre um grupo de obsessores. E o chefe dos obsessores diz o seguinte: levanta-se um novo grupo, que são os espíritas. E nós necessitamos criar um plano para derrubá-los. Quem aqui tem alguma ideia? Então, um dos obsessores que estava ouvindo disse:
Por que nós não fazemos uma guerra declarada? Vamos persegui-los abertamente, igual fizemos no passado. E o líder dos obsessores diz que é uma bobagem, porque a perseguição é um benefício dos perseguidos. Desde a época de Jesus, todos aqueles que foram perseguidos ganharam notoriedade e tornaram-se verdadeiros exemplos de luz. Então, essa guerra declarada não vai funcionar muito bem. Outro obsessor deu a ideia, então por que não vamos exterminá-lo? Um envenenamento coletivo, veículos descontrolados. O líder dos obsessores pensa um pouquinho e fala, olha, desde Jesus, todos aqueles que se tornaram vítimas públicas foram exemplos para aqueles que ficaram. Então, portanto, essa também não é uma boa ideia. Então vem a terceira ideia dos obsessores. Podemos criar um exército, juntar falanges e invadir casas, lares, instituições religiosas e instaurar a loucura. O que vocês acham? E o líder dos obsessores diz que para aquelas pessoas sérias, isso iria gerar apenas mais estudo. As casas espíritas iam perceber o que estava acontecendo e iriam estudar para ver o que estava se passando naquele momento. Então, essa também não era uma ideia muito boa, porque querendo invadir as casas espíritas ia gerar mais estudo por parte daqueles que a dirigem e que a frequentam. E se nós fizéssemos truques, mistificações? Também não acho uma boa ideia. Porque eles possuem o livro dos médiuns, iriam atrás e, obviamente, iriam descobrir que aquilo não passava de uma mágica barata. E se instaurarmos a calúnia e a discórdia? Bom, tão pouco, porque isso iria gerar reuniões entre eles iriam debater, iriam ao fundo da questão e não iria funcionar. E se nós instaurarmos a dúvida no meio deles? Bom, se nós instaurarmos as dúvidas, pode ser que no início funcione, mas aqueles mais avisados, aqueles que devem guiar o grupo da casa espírita ou do próprio lar, também abraçando a Jesus, iria perceber o que estava acontecendo e não ia funcionar. Então o mestre da hipnose que estava presente disse o seguinte: e se nós modificarmos as nossas tentativas? E se nós o fizermos eles acreditarem que eles são verdadeiros santos de carne e de osso? Podemos fazer, através da hipnose, com que um grupo de pessoas se juntem e comecem aquelas comentários lisonjeiros aos corações daquele que está lá na frente, daquele que aplica o passe, daquele que faz evangelização, do palestrante. E para que eles comecem a elogiar o outro, até que um dependa do elogio do outro. Alimentando isso, todos eles passarão a viver entre a sua corte de adoradores, de bajuladores, para que eles mantenham a ilusão. Resultado disso, eles fugirão da tarefa de defender o Evangelho, porque não desejarão perder aquele grupo de bajuladores. Então não irão querer se meter em confusões, não vão querer projetar a sua imagem em discussões. Fazendo isso, eles irão desgastando-se normalmente e esquecerão o real motivo pelo qual eles iniciaram o trabalho no Espiritismo, e assim será o fim. O grupo de obsessores aplaudiu e o chefe dos obsessores bateu palma e disse: ok, então essa é uma boa ideia e assim será feito.
É uma historinha bem pequenininha essa, mas demonstra que os obsessores são muito bem articulados quando eles desejam fazer o mal a alguém ou a algum grupo. E que eles nos conhecem muito bem. Todas as vezes em que eu vou preparar uma palestra, alguma lição, eu busco no Evangelho, porque esse livro do Emmanuel, ele pega um versículo e ele comenta a lição à luz do Espiritismo em cima desse versículo. Então eu fui pesquisar para ver qual o momento da vida de Jesus que ele falou aquilo. E nós encontramos a lição da manhã em Lucas. E é no momento em que Jesus está expulsando obsessores, das pessoas que estão sob a influência desses espíritos maus, em que ele devolve a sanidade às pessoas, e de repente, no meio de tudo isso, alguém levanta e fala: permitam-me ler, para ser fiel ao diálogo da pessoa com Jesus. Opa. Aqui. Uma pessoa levanta e fala para Jesus: bem-aventurada é o ventre que te trouxe à terra. Então faz um elogio a Maria. No meio das desobsessões que Jesus fazia, a pessoa simplesmente resolve elogiar a mãe de Jesus. E Jesus, sabendo que para ele não significava nada o elogio, mas sabendo que poderia colocar a sua mãe em perigo, ele diz: bem-aventurado é aquele que ouve as minhas lições e a coloca em prática. Rapidamente eu fiquei pensando, mas por que Lucas anotou isso? Do nada, no meio do diálogo que fala sobre desobsessão, sobre expulsar os demônios, né? E aí eu juntei com a lição de irmão X e percebi que o elogio pode ser o início do fim para uma pessoa que está se dedicando ao bem. Muitas pessoas elogiam querendo ser aquela pessoa, mas não querendo passar as experiências que aquela pessoa enfrentou na existência. Ninguém sabe o que Maria, a mãe de Jesus, passou para ser a responsável por trazer Jesus à vida na Terra. Na questão 130 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, dialogando com os benfeitores da humanidade, tem a resposta para a sua pergunta, que espíritos perfeitos já existem muito antes da criação do nosso planeta. Quando Kardec pergunta se Deus tinha espíritos escolhidos. Se Deus fizesse isso, ele teria os seus preferidos. E Deus não tem preferido. Deus nos criou simples e ignorantes. Existem aqueles que optaram pelo caminho do bem e existem aqueles que optaram pelo caminho do mal. Todos possuem uma trajetória. Mas quando nós vemos alguém que se descola dos padrões normais e forma uma obra bonita, tem uma conduta exemplar, nós caímos de elogios. Olha, ele é iluminado, Deus preferiu ele para vir fazer essa mensagem, para vir ter uma vida exemplar. Mas que mãe aqui gostaria de trocar com Maria? Porque ela sabia que o filho dela, em algum momento, não estaria mais junto dela. Tenho certeza que no planejamento reencarnatório, ela já tinha essa notícia.
E ela não podia fazer nada, porque ela tinha que respeitar os desígnios que já estavam escritos para a encarnação de Jesus na Terra. O elogio é uma linha muito tênue entre realmente reconhecermos aquilo que a pessoa fez, toda a sua trajetória, do que simplesmente elogiar para bajular. Ah, mas você viveu junto de Chico Xavier? Você viveu junto de Divaldo, de Ivone Pereira? Então você é uma pessoa muito boa, você foi escolhida. Foi escolhida para quê? A obra não é dele. A obra é daquele que ele viveu junto. Seria a mesma coisa que Pedro dizer, eu também sou enviado de Deus, porque eu vivi junto do Filho de Deus. Só que a obra foi toda do Cristo. Se nós acompanharmos todo o Evangelho, todas as narrações de Amélia Rodrigues Espírito, por Divaldo Franco, ou de Humberto de Campos, Irmão X, nos relatos do Evangelho, nós vamos chegar à conclusão que os apóstolos eram iguais a nós. Brigavam por coisas que não precisavam. Ficavam discutindo quem ia sentar à esquerda ou à direita de Jesus no reino dos céus. Portanto, num mundo como esse, quem é iluminado a ponto de ser escolhido por Deus para modificar a face? Nenhum. Se o livro dos Espíritos diz que antes mesmo da criação do nosso planeta já existiam espíritos perfeitos, eles já tiveram centenas, milhares de reencarnações para ter um trabalho como teve Jesus, que veio trabalhando desde a criação da Terra e ainda trabalha e trabalhará, para que possa guiar o grupo de espíritos que Deus lhe confiou, para guiar até a felicidade. Mas quem é aquele que gostaria de ter a jornada? Quem é aquele que gostaria de ser traído por um dos melhores amigos? Quem é aquele que gostaria de pôr uma madeira nas costas, caminhar por quilômetros, para depois ser erguido com coroa de espinhos, com pregos pelo corpo? Quem é aquele que gostaria de despedir-se da mãe aos 4 anos, ficar com uma madrasta que lhe fazia muito mal, que curava as dores dos outros através da psicografia, mas quando o irmão adoeceu, não pôde curar o irmão, que teve que ouvir do pai, mas você cura tantas pessoas e o seu irmão não, então você não serve para nada. Foi muitas das coisas que Chico Xavier ouviu, mas todos elogiavam ele, por todos os lados. Porque numa psicosfera de amor, como esses grandes vultos da humanidade tinham, é normal nós nos empolgarmos, mas como criança, nós soltamos frases que não cabem naquele momento. Foi o que aconteceu nesse momento no Evangelho. Jesus sabia que aquela frase poderia fazer muito mal à mãe dele, que todo mundo poderia começar a endeusá-la. E ela trabalhou muito, teve diversas encarnações, para que pudesse chegar até aquele momento. Quem gostaria de trocar com ela? É simples. Quem é que gostaria de ser a mãe do enviado de Deus? Mas tem um porém. Agora, quem aceitaria esses poréns? E é de tamanha leveza essa passagem em Lucas, porque no livro dos Médiuns, capítulo 23 da obsessão, Allan Kardec ele descreve os tipos de obsessão e como as obsessões começam. Começam com uma obsessão simples. Nesse caso, o obsediado sabe o que está acontecendo,
São ideias totalmente avessas que ele começa a ter. E como os nossos amigos obsessores falaram na historinha do irmão X, mas nós pegamos uma pessoa para elogiar, depois pegamos outra, e a pessoa vai se alimentando daquela ideia. Chega um momento, quando ela compra essa ideia, que ela realmente é aquilo que está todo mundo falando, a obsessão torna-se uma obsessão por fascinação, onde a pessoa já acredita que tudo aquilo é verdade, e ela começa a abrir mão das coisas. E conforme ela vai se alimentando da sua vaidade, da bajulação, e começa a viver somente para isso, torna-se uma obsessão por subjugação, onde os espíritos fazem o que quiserem conosco. Os espíritos maus, porque eles finalmente conseguiram atingir o que eles desejavam. Por isso que eu passei a entender onde se encontrava aquele elogio de Maria, muito próximo de quadros obsessivos. Porque aquilo poderia levar Maria a cair numa armadilha. E Jesus vem dizer: bem-aventurado aquele que ouve a mensagem do meu Pai e a coloca em prática. Eis a chave. Ah, mas olha, você fez uma palestra muito boa. Nossa, você aplica paz. Adoro tomar paz com você, porque, olha, eu me sinto tão bem. Se começarmos a pensar isso, vamos mudar um pouquinho. Por que nós estamos elogiando? Por que nós estamos bajulando? Vamos trocar um pouco de passista? Todos os passistas são bons. Porque a energia vem dos espíritos. São meras ferramentas na mão dos bons espíritos. Os médiuns, porque eu sou um médium e as coisas na reunião mediúnica acontecem só por conta da minha presença. Esses fenômenos não aconteceriam se não fossem a minha presença aqui. Tem algo de errado. Porque essa atitude pode ter começado com um simples elogio. Mas olha, você dá comunicação tão boa, né? Você transmite a ideia dos espíritos de maneira perfeita. Não é? Então temos que tomar cuidado com aquilo que vamos falar às pessoas. Elogiar por elogiar ou elogiar o caminho, a trajetória, reconhecer que aquela dedicação de uma vida inteira à mensagem do Cristo está dando bons frutos. E aqueles que estamos ouvindo os elogios, que façamos uma reflexão. Será que isso realmente cabe a mim? Será que isso realmente serve para mim? Porque aquelas pessoas que se projetam, elas têm o dever de reconhecer o que elas são ou o que elas não são. Elas, se ouvimos algo, um elogio, algo bom, e realmente, será que eu mereci aquilo? Então, a maior arma contra a vaidade crescente é a humildade. Em saber e reconhecer que eu não valho tudo aquilo. Ah, mas você é um ser iluminado. Iluminado era Jesus, o único que passou pela Terra. Nós somos espíritos num planeta de provas e expiações, com uma bagagem pesada de tudo aquilo que fazemos, e que estamos batalhando dia a dia para ser um pouco melhor. Muitas das pessoas que se elogiam estão nas lições de Emmanuel, buscam querer ser aquela pessoa que está lá na frente, mas que não desejam passar o que aquela pessoa passou. Quem aqui não gostaria de receber mensagens psicográficas para acalentar a dor de uma mãe, de um pai, de um filho? Mas quem aqui está disposto a doar as suas horas, abrir mão, muitas vezes, da própria família, ou de ter uma família, de ter corações amigos próximos, e saber que todos aqueles que te procuram é para pedir, ou porque desejam algo? É uma vida um tanto quanto solitária.
Emmanuel também diz da importância de reconhecer. Mas o elogio, se ele pode fazer tanto mal, ele também pode fazer o bem? Sim, ele pode fazer o bem. Principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando num trabalho. Aqui estamos falando do trabalho espírita. Olha, você começou muito bem. Porque eu me lembro que o meu primeiro trabalho aqui na casa foi numa noite da pizza. Na época, os refrigerantes de latinha não existiam. Então, a CUTS permanece de uma pessoa mais jovem. Mas a idade já volta um pouquinho lá para trás. E eu lembro que eu via adolescentes, que era uma criança ainda, correndo e pegando os cascos dos refrigerantes e devolvendo. E eu achava que eles estavam fazendo aquilo porque eles iam ganhar dinheiro no final. Então eu saí pela creche correndo e todas as garrafinhas de vidro vazia eu pegava e levava até a caixa. E levava. E todo mundo, olha, assim mesmo, vai lá e tal. Mas eu queria um trocado por aquilo. E foi aí que eu aprendi o que é trabalho voluntário. Era uma criança, devia ter 8 anos na época. Então eu aprendi o que era um trabalho voluntário. E todas as vezes que participava, eu lembro, olha que legal, né? Você ainda é criança fazendo. E volto ainda atrás, porque eu ficava muitas vezes na porta dando os santinhos, né? As mensagens dos espíritos para as pessoas que entravam no evento que Divaldo fazia uma vez por ano. E eu me lembro que as pessoas, nossa, tão criança ainda fazendo isso, né? Que legal, que bacana. Então continue assim, que seja um elogio que possa construir algo na pessoa. Porque os elogios vazios, eles podem, no máximo, manter a pessoa a fazer aquilo e não evoluir. Ou se a gente faz um elogio simplesmente pela educação, embora a pessoa esteja fazendo aquela tarefa errada. Que o elogio seja um elogio para a construção do ser. Que seja palavras para educar e para que a pessoa possa usar aquilo para modificar algo que esteja fazendo errado. Então, sim, o elogio pode destruir, mas sim, o elogio também pode construir. Cabe a nós sabermos a intenção que nós depositamos em nossas palavras. André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz que o elogio é sempre dispensável e que temos sim que fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as melhores aspirações, porque ele não está fazendo mais do que o dever dele. Então, se nós estamos trabalhando, esperando ter o elogio de alguém, vamos nos recordar do sol. Como nós elogiamos o sol? Ah, sol, muito obrigado pelo seu brilho de hoje. Né? Já lembramos de agradecer a Júpiter? Vocês sabiam que Júpiter serve como um escudo para a Terra? E que ele repele muitos dos asteroides, dos cometas que vêm em nossa direção? Nós já lembramos, outro dia meu filho perguntou assim, pai, para que serve o pernilongo? Põe aí no Google. E eu descobri que o pernilongo tem uma função fundamental na nossa existência. Porque, assim como os mosquitos, que eu vou deixar para vocês pesquisarem para aprender um pouquinho também. Mas lembremos que eles levam o pólen de um lugarzinho para o outro também, levando a vida. Então, o maior elogio que nós podemos ter é a certeza que fizemos um bom trabalho depois de uma vida de trabalho. Eu me recordo do livro Paulo Estevão, logo após a desencarnação de Paulo. Quem está lendo o livro me desculpe, ele morre. Tá? E quando ele encontra Jesus, quando ele desencarna, ele encontra Jesus,
E Jesus está do lado da sua noiva e de Estevão, o qual ele mandou perseguir. E fala: "Seja bem-vindo, Paulo. Vem de encontro aos seus irmãos." Esse é o maior elogio. E eu me recordo de Maria, que embora hoje todos a colocam num pedestal de Santíssima, talvez tenha sido, depois de Jesus, uma das pessoas mais solitárias que já passou pela terra. Porque todos a buscavam para ter o seu coração consolado, a sua dor consolada. Então, quase até os 80 anos, ela viveu numa casinha, junto com João. E ela recebia todos. E ela consolava todos. Até que um dia, numa madrugada, chegou um rapaz e disse: "Mãezinha", porque todos começaram a chamá-la de mãezinha. E aquele homem, que ela via como um mendigo, começou a consolar o seu coração e ela começou a chorar. Quando ela levantou os olhos, era o seu filho diante dela. "Vim buscar-te, mãezinha, como eu prometi." E ela caiu em febre por 2, 3 dias. E quando ela desencarnou, ela foi direto a um dos sítios romanos, onde os cristãos estavam sendo assassinados. Fora ter o seu filho assassinado, ela via todos aqueles que abraçaram o seu filho, morrendo como moscas. Os amigos de seu filho começando a sofrer na mão dos perseguidores. E ela não desanimou. Desencarnada, ela foi até a um desses sítios onde estavam, e um grupo de cristãos seriam jogados aos animais. E ela chega no cantinho, onde havia uma menina sozinha, e ela diz: "Canta, minha filha, canta." E a partir disso, todo o cristão que entravam cantando alegrias a Jesus. Que o maior elogio não sejam aquele das palavras secas e que apenas desejam nos engrandecer, porque a realidade é que não temos nada de grande, temos de devedor. E alguns dias, já para começarmos a encerrar, eu estava passando por um momento extremamente difícil, muito difícil. E ficou visível no meu rosto, com 3 crianças pequenas em casa. Isso foi numa quinta-feira à noite. Sábado à noite eu estava com aquele ar de depressão, de tristeza na cama. E a minha filha do meio passou na frente andando, indo tomar banho, toda feliz, e ela parou, olhou para mim assim e disse: "Papai, você está triste, né?" Eu falei: "Eu estou, filha." Porque muitos pais escondem aquilo que sentem, pai ou mãe. E a realidade é que nós não somos perfeitos. Nós temos o direito de ficar triste, de sentir dor, de saudade. E eu falei: "Filha, eu estou muito triste. Papai, eu não sei o que você faz no trabalho, mas eu sei que você tem que fazer diferente. Porque você não consegue ver, mas o que você está fazendo vai dar certo logo ali na frente, mas você não consegue ver agora. Só muda o que você está fazendo." Balançou a cabeça e seguiu para o banho. Eu falei: "Gente, o que aconteceu aqui?" No dia seguinte, eu fui sentar em frente ao computador, tinha uma folhinha em frente ao meu teclado. "Papai, eu não gosto de te ver triste. E nesses dias você está muito triste. Então eu vou deixar esse bilhetinho para que toda vez que você lê, você saiba que eu te amo." Isso não foi um elogio. Isso foi um socorro. E eles me ajudaram. Muitas vezes nós buscamos elogiar alguém que está sofrendo para animar a pessoa. E o que ela realmente necessita é de um abraço, é de um carinho. E
como se não fosse ainda o final de tudo isso, o problema persistiu. E eu tentando, de alguma forma, sorrir para as crianças, eu abri o meu caderno de anotações do trabalho e havia escrito assim: papai, eu confio em você, eu te amo. Mas aquilo me deu uma alegria tão grande, mas eu não conseguia me levantar de uma forma ainda. E aí eu estava no sofá, triste, porque os homens são muito dramáticos, né? Os homens, quando tem alguma coisa para chorar, ele vai espremer aquilo até o fim, até ninguém prestar mais atenção nele. Então já fica uma dica aqui para as mulheres: só não dá muita atenção que passa. Então minha filha mais velha parou na minha frente e falou assim: eu já te falei que o meu amor por você é para te fazer feliz. Você ainda não aceita isso? Eu falei: gente, elas estão me socorrendo. Elas não estão falando para mim: nossa, como você é um bom pai, como você faz um bom trabalho, como você faz isso. Não. Elas deram boas palavras para que eu pudesse corrigir a minha atitude mental e emocional. Quando nós buscamos a aprovação alheia, vamos lembrar que ninguém está aqui para nos aplaudir. Tem a lei da sociedade, a qual nós estamos presos, e devemos amparar, ajudar uns aos outros, e não viver para bajular. Elogiar para construir, e não para destruir. Vamos fazer a nossa oração. Jesus amigo, reunidos aqui em tua presença, com a companhia dos espíritos amigos, gostaríamos de agradecer a oportunidade que temos de conversarmos em torno do teu Evangelho. Que as lições aqui apresentadas, através do Espiritismo, possa continuar a nos servir como um farol, guiando-nos na certeza de que estamos seguindo os teus passos. Que este farol luminoso, o teu Evangelho, possam ser os exemplos de amor e de carinho que o Senhor nos deu, e que possamos replicá-los junto daqueles que passamos a nossa existência. Que dentro das nossas possibilidades tenhamos a certeza de que os nossos exemplos bons nada mais é do que uma cópia dos teus ensinamentos. E que aqueles que nos cercam possam seguir-nos os passos, pois que seguimos os seus. Jesus amigo, acompanha-nos sempre, e que possamos fazer uma vibração por aqueles que sofrem nas ruas, nos hospitais, nas prisões, aqueles que sofrem no silêncio do lar, aqueles que sofrem em qualquer canto do planeta. Tenham a certeza que não estão abandonados, pois temos a Ti e a Ti teremos para todo sempre. Guia-nos em segurança aos nossos lares e permaneça conosco, Jesus. Que assim seja.